palavra de Deus instrui. Nós estamos aí há mais de 2 meses nesse aprendizado sobre o Espírito Santo. E quanto mais eu olho para a palavra, quanto mais eu me debruço sobre a Bíblia, mais eu aprendo a respeito do Espírito Santo. E eu quero continuar falando sobre isso. Quero primeiro ler o texto de Atos 1:8, que disse Jesus aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, e eles então receberiam poder, quando o Espírito Santo descesse sobre eles, e eles então seriam testemunhas. E aí aqui, Jesus, ele deixa claro onde eles seriam testemunhas, onde eles estavam, ao que era Jerusalém, na Judéia, que era a circunvizinhança, na Samaria, que eram povos vizinhos, e até os confins da terra. Então uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, escuta isso aqui, gente, uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, não é aquela pessoa que dá mais glória a Deus. Aqui a gente tem pouco isso, mas já tivemos mais. Porque tem gente que é incrível, não que a gente seja contra, tá? Mas eu acho incrível, porque parece que quando o louvor baixa eles gritam, às vezes até me assustava, aleluia, entendeu? Bem na hora que o louvor baixa, na hora que o louvor está lá em cima, ele não fala. E daí às vezes a gente tinha essas pessoas por avivadas. Avivamento, gente, não é barulho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que pula na igreja, que grita na igreja, que vive debruçada na igreja. Não, e não somos nada contra isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que, primeiro, ela é testemunha de Jesus, onde quer que ela vá, onde quer que ela esteja. Segundo, é uma pessoa que vence as tentações. Terceiro, é uma pessoa que consegue discernir o que é maligno. Ela discerne o que é maligno. Quarto, é uma pessoa que diante dos desafios da vida, ela continua confiando no Senhor, ela continua de cabeça erguida. A fé dela não é abalada. Não estou dizendo que ela não fica triste, que ela não chora, que ela não desanima e que ela não cansa, mas ela sempre se levanta, ela continua com a cabeça erguida, confiando no Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que, ainda que o inimigo venha com força contra a vida dela, ela sempre permanece firme na fé. Amém? É uma pessoa que mesmo que ela caia, ela não abandona o Senhor. Porque o cair é do homem, diz a palavra, mas o levantar é do Senhor. Então se levanta. É uma pessoa que tem esse discernimento entre o que é certo e o que é errado, entre o que é justo e o que é injusto. Mas muitas vezes a gente acha que a pessoa é cheia do Espírito Santo porque ela ora bonito. Não é pelo muito orar que nós seremos ouvidos, disse Jesus. Não é por isso, gente. Então tem gente que ora bonito sim. Tem gente que sabe se comunicar bem, mas que não tem o Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas na comunicação, 93% não é o que você fala. Sabia disso? 7% é o que você fala. 93% é como você fala. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode ser enganado. Amém? A gente pode ser enganado. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se engana. Ela não se engana. Agora, tem muita gente que se engana. E lá em Atos capítulo 4,
versículo 31 a 33, aqui, as pessoas, olha ali, eu já ensinei para vocês que quantos querem ter mais experiências com o Espírito Santo? Quem quer de verdade? Amém. Então vamos lá. Um princípio para você ter mais experiências com o Espírito Santo é você orar mais. Olha o que aconteceu e quando que aconteceu? Aconteceu depois de eles, o que está escrito ali, gente? Orarem, tremeu o lugar. E o lugar onde eles estavam reunidos. Mas não foi pelo tremor, foi pela oração. E aí todos ficaram o que, gente? Agora preste atenção, se não é o que Jesus disse lá em Atos 1:8. Ficaram cheios do Espírito Santo e o que eles começaram a fazer? A anunciar corajosamente a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela anuncia a palavra de Deus, ela reconcilia vidas com Deus. Ela intercede para que pessoas sejam salvas. E depois, 32, da multidão dos que creram, olha só, esse povo aqui, gente, que sonho, uma igreja assim, quem sabe? Estamos buscando, orando por isso. Uma mente e um só coração. A gente cantava uma música nos jovens, né? Mas a gente não cantou no retiro, né? Que a gente cantava um só povo, acho que é, né? E um só coração e um só desejo de ser tuas mãos. Cantar é bonito, tem que ver os jovens cantando essa música. Parece que eles vão ser arrebatados. Acaba a música, eles ficam dando bote uns nos outros. Verdade? Então quer dizer, é a música, não é o Espírito Santo. Não tem, olha, liderei jovens, sei como é que é a coisa. Mas esse povo estava cheio do Espírito Santo. A mente e o coração deles eram, ninguém considerava, olha que incrível isso aqui, unicamente sua, alguma coisa que possuísse. Porque eles entendiam o que, gente? Que eles eram mordomos das coisas. Nada era deles, tudo era compartilhado, mas compartilhavam tudo que tinham. Agora olha o versículo 33, e com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar que Jesus tinha ressuscitado. E agora eu quero pegar essa parte final. E a grandiosa graça, diga grandiosa graça, estava sobre todos eles. Não precisava, mas já que falou, fala direito. Então vamos lá então, estava sobre todos eles. Vamos de novo, a grandiosa graça estava sobre todos eles. É incrível esse texto. Essas pessoas aqui estavam literalmente cheias do Espírito Santo. E aí, havia sobre eles uma abundante graça. Ali está o que? Uma grandiosa graça. E o que é uma grandiosa graça, gente? É as virtudes de Deus se manifestando através da nossa vida. E não é sobre dons espirituais, gente. É as virtudes de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, Gálatas 5:22, diz que os frutos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo são, olha os frutos aqui, amor, alegria, paz. Gente, o que é uma pessoa com uma grandiosa graça? Lembra do início, eles tinham essa grandiosa graça, porque todos foram cheios de quem mesmo? Estão comigo, sim ou não? Eles tinham essa grandiosa graça, porque todos haviam sido cheios do Espírito Santo, eles estavam testemunhando. Gente, tem duas características que elas estão em vários momentos da igreja pós-Jesus. Uma delas é o testemunhar a respeito de Jesus.
é o falar de Jesus, não é ser chato. A Bíblia diz que a nossa palavra para com aqueles que ainda não despertaram espiritualmente, a nossa palavra ela tem que ser temperada com sal. Por quê, gente? Pouco sal é bom? Sim ou não? Fica como com pouco sal? Insosso. Eu sempre me lembro da minha mãezinha, que ela dizia insonso. E eu falava como? Insonso. Até que alguém disse para mim que era insosso. Eu disse, amém. E muito sal, como é que fica? Sério que fica salgado? Não. Não, muito sal, tem como comer, gente? Sim ou não? Um dia o pastor Ronaldo pediu um café para a Grazi. A Grazi botou sal em vez de açúcar, né? Deu para tomar, pastor Ronaldo? Não, ele ficou 5 dias fazendo gargarejo depois. Pior que foi antes do culto, né? É que ela achou que era açúcar, né? Eu faria de propósito, ela fez sem querer. Ela foi sem querer, né? Então, muito sal não dá para comer, pouco sal também não tem graça, gente. Então, vamos lá. Encher o saco das pessoas não dá. É sal de... Mas não falar nada é sal de menos. Entenderam isso, gente? Amém ou não amém? Então tem que falar, porque assim, gente, a pessoa em algum momento, ela vai dar oportunidade. E aí você convida a pessoa, quero te convidar. Aí pode ser no que você quiser, você viu a programação aí. Mas, por exemplo, vim no Arraial como ontem, no Arraial não, ontem foi a mateada como ontem, que estava muito legal. Quem passou por aqui, quem esteve aqui ontem? Quem não veio, sinto muito, né? Estava muito, muito, muito bacana. Muito legal. Então, de repente você nem precisa falar, mas você pode convidar, olha, vou num lugar bacana para mim, tem feito bem para mim, para minha família, quero te convidar. E ora, porque quem convence não é eu e nem você, quem convence é o Espírito Santo. Mas vamos lá. Aí, gente, os frutos do Espírito Santo é o amor. Mas vamos lá. Essa abundante graça, ou essa grandiosa graça, que vem sobre a nossa vida, lembra que graça é um favor, graça é uma ajuda, anota isso. A graça de Deus é uma ajuda, entende? Quando alguém te dá alguma coisa de graça, ele te ajudou, sim ou não? Vocês estão entendendo? Graça é uma ajuda, é um favor, é um bem que alguém lhe faz. Então, por eles estarem cheios do Espírito Santo, eles receberam uma grandiosa, a minha tradução diz uma abundante graça. E essa graça, ela se manifesta em virtudes de Deus. Uma pessoa debaixo dessa abundante graça, dessa grandiosa graça, é uma pessoa que ela vai manifestar virtudes de Deus. E a primeira virtude que ela vai manifestar é o amor. Mas não o amor que espera algo em troca. Não esse amor. Quer ver? Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 14. Olha o que diz lá. Eis que pela terceira vez eu estou pronto para visitá-los. E não, olha o que Paulo está dizendo aqui, para a igreja de Corinto. Eu estou indo visitar vocês e eu não vou ser um peso para vocês. Porque eu não estou interessado nos bens de vocês, mas eu estou interessado em vocês. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas são os pais que juntam para os... E Paulo está querendo dizer que ele é pai deles, então ele não está indo lá para ser peso. E versículo 15, eu de boa vontade me deixarei gastar em favor de vocês, se eu os amo cada vez mais. Isso aqui é a graça. Por que Paulo escreveu assim, eu estou indo aí, eu não vou ser pesado? Porque as pessoas estavam achando, lá vem, Paulo vem de novo, nós vamos ter que ajudar o cara de novo. Paulo está dizendo, não,
Eu não quero ir aí para você me ajudar. Eu quero ir aí para ser bênção na vida de vocês. Eu quero ir aí para levar o evangelho. Não se preocupem comigo. Se eu amo vocês cada vez mais. Agora olha a pergunta de Paulo: será que eu vou ser amado cada vez menos? Eu vou traduzir o que Paulo está dizendo aqui nessa carta, porque ele mandou a carta antes dele chegar. Paulo amava cada vez mais, e o povo o amava cada vez menos. E ele deixou de amar? Isso é graça. É quando o seu amor não é condicional. Eu continuo amando, mesmo que a pessoa não merece. Eu continuo ajudando, eu continuo estendendo a mão. Eu não faço por troca, eu não faço por negociação, eu não faço por cobrança. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela manifesta amor dessa forma. Um amor que ele não tem uma condição. Ama. E a gente vê isso. Mas a pessoa lá não te ferrou. Ok, mas está tudo bem. Ama. Ajuda. Não fala mal. Não critica. Abençoa. Porque abençoar é falar bem. E amaldiçoar é falar mal. Então, Paulo amava cada vez mais, porque ele estava debaixo dessa abundante graça. E depois, voltamos lá para Gálatas. Alegria. Gente, alegria. Tem dois tipos de alegria. Eu podia explicar para vocês aqui. A alegria é uma emoção. Aliás, eu posso explicar? A felicidade é um estado interior. Por quê? Porque a alegria, como ela é uma emoção, ela dá e passa. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, como é que ela consegue ter uma alegria? Presta atenção nisso aqui. Pena que muitos não vieram quarta. Porque quarta eu falei que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem, nos dias difíceis, a força do Espírito Santo para vencer até os desafios emocionais. Agora vamos aqui para esse ponto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é mesmo diante de um momento de tristeza, e a tristeza também é uma emoção. O que significa a emoção? Gente, a emoção é uma química gerada dentro do ser humano, cientificamente falando. Agora a pessoa que quando ela tem o Espírito Santo, mesmo em momentos de tristeza, ela consegue se porque o Espírito Santo trabalha dentro dela. O Espírito Santo move dentro dela. A abundante graça, essa grandiosa graça move dentro dela. E mesmo em momentos de tristeza, ela consegue se alegrar. Nos momentos de tribulação, ela tem paz. Nos momentos de pressão, ela tem paciência, longanimidade, é uma pessoa muito paciente. Sabe aquela pessoa que demora para estourar? Você conhece gente assim? Por isso que é longânimo, entenderam? Longanimidade. Benignidade, aquela pessoa que não importa o que aconteça na vida dela, ela faz o bem, ela é boa, ela é fiel, ela é leal. Seguinte, ela é mansa, ó a mansidão, ela é mansa. Sabe o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que domina os seus impulsos. Ela não é um animal que a gente, esse gato é manso. Tem uns gatos que eles te veem e já te arranham, sim ou não? Cachorro, não pode. Eu digo lá em casa, porque chega alguém no portão, meus cachorros parece que vão assim. Aí chego bem na frente da pessoa e balanço o rabo assim. Não morde ninguém. Porque eles são o que, gente? Meus cachorros, se eles estiver com o osso na goela e tu puxar, está tudo certo. Eles não mordem, pode pegar a comida deles. Porque eles são mansos.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que dá para tirar a comida dela. É aquela pessoa que, quando provoca, ela continua mansa. Mansidão e domínio próprio. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela recebe essa abundante graça, que são virtudes de Deus, porque Deus é manso. Amém? Porque Deus governa, domínio próprio. Porque Deus é fiel. Porque Deus é longânimo. Porque Deus é amor. Porque Deus se alegra. Porque Deus é um Deus da paz. Jesus é tido como o príncipe da paz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela manifesta uma virtude incrível do cristianismo, que é o perdão. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 2:10. Olha o que ele diz aqui. Estava incomodando, falando de Paulo. Olha o que ele vai dizer: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também, está tudo certo. Pois o que perdoei, se é que perdoei, eu fiz por causa de vocês a presença de Cristo. Eu perdoo. Se vocês perdoar, eu também perdoo. Está tudo certo, gente. Agora olha o seguinte, o 11. Olha o que ele vai dizer aqui. Atenção nisso aqui, gente. Para que Satanás, se vocês perdoar, eu perdoo. Perdoamos em Cristo, para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não ignoramos quais são as intenções. Porque, gente, perdoar faz mal para quem não perdoa. Perdoar não faz mal. Eu não perdoo. Ele não merece o perdão. Olha aqui para mim. Entenda uma coisa. O perdoar não é para você nem para mim. O perdoar não é para o outro. Ao contrário. O perdão é para mim, é para você. E o outro, gente, deixa o outro. Ah, mas foi gravíssimo, ok. E daí, enquanto você não perdoar, continua gravíssimo dentro de você. Tem pessoas que não resolvem coisa, porque há 20 anos atrás o meu pai, pois é, continua te assombrando até hoje, porque você não perdoou. Agora sim, deixa eu falar uma coisa, o perdão ele pode ser um trabalho emocional. Agora o perdão, ele também é uma característica das pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Você não precisa nem fazer força, você vai conseguir resolver isso. Gente, aquilo que Deus pede é para o nosso bem. O que Deus pede não é para nos limitar, é para nos proteger. Escreve isso para você. Tudo aquilo que Deus nos orienta não é para nos limitar e nem para nos fazer mal. O que Deus nos pede é para nos proteger. Se Deus está dizendo ama, ama. Está dizendo perdoa, perdoa. Está dizendo abençoa, abençoa. Porque é melhor para nós. Quantas pessoas por não perdoarem estão afastadas da comunhão com Deus? Porque Jesus disse, se, está lá no Pai Nosso, e perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado. Agora coloca aí Mateus 6:13, se eu não me engano. Mas, dá o 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará. Mas se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então quem não perdoa não é. Eu falei no retiro semana passada, Deus não daria uma condição tão severa, se não fosse tão essencial para o ser humano perdoar. Me fiz entender, sim ou não? De novo, gente, o perdão não absolve o culpado. O perdão liberta o ofendido. Vou repetir. O perdão não absolve o culpado. Aquilo que ele plantou, ele vai colher. O perdão, ele liberta o ofendido. Tem muita gente que acha que perdoar é libertar aquele que ofende. Não, é libertar o ofendido.
dido. E um outro ponto é a generosidade. Vocês viram? Se vocês olhar Atos 2, vamos lá, coloca aí Atos 2, depois que eles receberam o Espírito Santo, deixa eu abrir aqui, que esse eu não peguei, Atos 2, e 44, olha se não é a mesma coisa de Atos 4, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha, não saiu dando, mas à medida da necessidade. Os discípulos ali, os líderes espirituais eram os mordomos. Então havia essa generosidade no coração. Agora olha o 4, que a gente leu agora, o 32, olha o que diz lá. Eles foram cheios do Espírito Santo no 31, no 32, da multidão dos que creram, quer dizer, unidos de novo, tinham tudo em comum, um coração e uma alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, porque tudo, porém, lhes era comum. Então aquela coisa, o que é meu é teu, à medida da necessidade. Mas tinha esse coração generoso, gente. Tinha esse coração generoso. Olha o que diz 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Esse texto eu acho incrível. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito do quê? Lembra? O que aconteceu sobre eles? Estavam orando, eles foram cheios do Espírito Santo, sobre eles veio uma grandiosa o quê? Graça, e agora eles se tornaram pessoas mais generosas, mais amorosas, mais cheias de alegria, cheias de paz, longânimas, fiéis, mansas, as virtudes de Deus, Agora olha o que o apóstolo Paulo diz também, irmãos, queremos que vocês sejam informados a respeito da o que, gente? Graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Paulo pegou o exemplo de uma igreja e trouxe para a igreja de Corinto, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de... Vocês estão vendo o Espírito Santo aqui, sim ou não, gente? Vocês estão ligados aqui, gente? Estão mesmo? Não sei. Vocês estão vendo os links dos textos? Sim ou não? Olha o que aconteceu aqui, porque no meio de muita prova de o que, gente? Tribulação, eles manifestaram a abundância de... Vocês estão vendo o contraste que acontece na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Agora preste atenção, da profunda pobreza, necessidades que eles tinham, transbordou em grande riqueza de... Uau! Obra do Espírito Santo, que fazia com que eles dessem aquilo que lhes era necessário. Isso só uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque dá o que sobra, qualquer um dá. Qualquer pessoa com um pingo de generosidade dá o que sobra, mas só uma pessoa cheia do Espírito Santo dá o que lhe é necessário. Vocês estão vendo a força da presença do Espírito Santo na vida desse povo? De dar o que é necessário para si, eles compartilhavam. E Paulo chama isso de riqueza. Da pobreza deles, transbordou em grande riqueza de que, gente? Generosidade. Pode passar. Eu posso testemunhar que na medida das suas posses... gente, isso aqui é o Espírito Santo. Vocês sabem que eu gosto da Bíblia, né? Olha isso aqui. Eu posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo que, gente, acima do que eles podiam, eles contribuíam de forma não era negócio com Deus. Deus, eu vou dar lá, hein? Eu vou ajudar o povo lá das enchentes lá, hein, Deus? Tinha uma música que a gente dizia, Deus,
Olha para a gente aqui, eu sei que você é legal. Não é sobre isso. Eles contribuíam de forma voluntária. E agora olha o que essa igreja fazia. Isso aqui é loucura. Isso aqui é louco, gente. Toda, em sã consciência, não dá para entender isso aqui. Eles pediam para Paulo com o quê? Com o quê, gente? Insistência. A graça. Porque eles estavam debaixo da... E agora está dizendo para Paulo, Paulo, nos dá essa graça de participar dessa assistência dos santos. É surreal isso aqui, gente. Essa igreja da Macedônia é um exemplo. A generosidade, o amor, o perdão, a paz, a alegria na tribulação, isso é obra do Espírito Santo. Porque a maioria das pessoas dá o que sobra, dá o que não tem um coração aberto. Ainda os que dizimam, são até já por hábito, não é nem por gratidão, nem por adoração, e nem por entender necessidades. E quero dizer, como eu sou grato a Deus, como Deus é bom. Você quer saber como essa igreja chegou? Quero dizer, quero dizer a igreja de Jesus, não o MBCV de Portão, mas a igreja de Jesus. Sabe como que a igreja chegou onde ela chegou? Isso me deu assim um start hoje de manhã, assim, eu creio que foi do Espírito Santo. Porque eu via hoje de manhã estudando a palavra, eu via isso. Porque há 20, 30 anos atrás, você sabe que o povo que frequentava igrejas evangélicas era tido como um povo ignorante, sim ou não? Um povo sem cultura, um povo de nível baixo, um povo que ganhava pouco, mas daquele pouco, deram muito. E a semente que essas pessoas semearam, sustentou a obra de Deus nessa terra e de alguma maneira chegou até nós. E hoje a gente vê uma igreja cheia de pessoas abençoadas, mas que dão para o Senhor sobra. E fica tranquilo, porque não é culpa sua. Aliás, é e não é. É porque é normal do homem, é porque é da natureza humana. O que é responsável? Por que também é culpa sua ou nossa? É porque você busca pouco o Espírito Santo. Se você buscasse mais. E não vem com um papinho para mim de não, mais uma vez. Gente, Deus levantou reis ímpios para libertar o povo de lampejos de generosidade, momentos de generosidade. Me desculpa, não é o Espírito Santo. Amém? Coloca amor no que eu estou falando para vocês, porque eu estou falando de Bíblia. E hoje de manhã eu pude ver, assim, o Espírito Santo me levou numa viagem, uma excursão mental, não foi viajando na maionese, tá? Mas a partir do texto ali de Macedônia, e a gente vê que, porque eu estou há 20 e tantos anos evangélico, mas eu sei como é que foi as gerações antes de mim, e eu sei como que era, e eles do que não tinham, compartilhavam para que a igreja chegasse onde ela chegou. E hoje a gente vê pessoas, a palavra de Deus alcançando pessoas de nível maior, de condições melhor, mas essas pessoas não têm o mesmo amor que aquelas pessoas tinham. Você pode ser mais inteligente, mas você não é mais cheio do Espírito Santo. Não é. Porque isso aqui, gente, vamos lá para nós encerrar, Efésios 5. E você pode até ler em casa, estudar em casa. Efésios 5, a partir do 1. Que aqui tem uma carta de orientação
ao ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho falado aqui, eu tô cada vez mais debruçado aos Efésios. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, do versículo 1 até o versículo 21, ele vai falar em como ser cheio do Espírito Santo. Portanto, sejam meus imitadores como filhos amados. E olha aqui, gente, vivam em amor, mas não um amor condicional, mas como Cristo nos amou e se entregou por nós, um amor como oferta, um amor de sacrifício, que ele se torna uma oferta agradável a Deus. Então vivam em amor. Isso é uma vida de oferta ao Senhor. Versículo 3. Vamos lá. Quantos querem sair daqui? Não. Quantos querem aprender aqui a serem mais cheios do Espírito Santo? Que é a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não sejam nem sequer o que, gente? Mencionados entre vocês, como convém aos santos. Quer dizer, não seja imoral, não seja avarento. Avarento é aquela pessoa que o dinheiro é a coisa mais importante na vida dela. Versículo 4. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem coisas o quê? Indecentes, porque isso não convém. Pelo contrário, que as nossas palavras sejam palavras de gratidão, de ações de graça. Então, cuidado com os besteiróis, cuidado com a tua língua, cuidado com conversa imoral, cuidado com coisas tolas. E depois, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura, preste atenção, ou apegada ao dinheiro, ou avarenta, porque a avareza é o quê? Como assim idolatria? O dinheiro é maior que Deus na sua vida. Isso é uma análise que a gente tem que fazer com frequência. Porque o nosso coração é enganoso. A gente pode dizer para nós mesmos que a gente não é. Mas você tem que ver isso na presença do Espírito Santo. Porque pessoas assim não têm herança no reino de Deus. Então, cuidado. Não permita, gente, que a nossa natureza humana dirija a sua vida. Depois, ninguém vos engane. Não se deixe enganar com palavras vazias. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Gente, cuidado com as conversas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não tenham relações profundas. Ele vai dizer em outra carta, que eu não vou lá por causa do tempo, mas não tenham sociedade, namoro, não tenham vínculo com pessoas ímpias. É isso que ele está dizendo aqui. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E depois, porque outrora não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. E olha o fruto, porque o fruto da luz de quem está em Jesus, cheio do Espírito Santo, é o que, gente? Olha o fruto: bondade, justiça e... Isso aqui são virtudes de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é verdade. E agora depois, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela começa a entender o que agrada a Deus e o que não agrada. Seguinte: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, tudo aquilo que é bom, saudável e edifica é luz. O conselho de Paulo é: vivam naquilo que é luz, naquilo que não precisa esconder. Porque se você tem que esconder, não é luz, é o quê? É trevas. E depois, versículo 14: desperta você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
E aí o que vai dizer? Pode colocar o seguinte. É isso aí mesmo, deixa aí. Portanto, tenham cuidado com a maneira, desperta e tenha cuidado com a maneira que você vive. Não vivam como tolos, mas como sábios. Gente, para mim, hoje foi o texto chave esse versículo aqui. Chave, por quê? Não vivam como tolos, diz o versículo 14, mas vivam como sábios. Não, é o 15 mesmo, né? E aproveitando bem o tempo, quer dizer, como que você cuida do seu tempo? Porque o nosso tempo é a nossa vida. Você tem feito a sua vida valer a pena, você tem sido sal, você tem sido luz. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são... Como é que você aproveita o seu tempo? Eu acho incrível. As pessoas dizem que não tem tempo de... eu estava pensando essa semana, eu vi que o Andy mandou o salmo, está mandando o salmo agora no grupo ali dos membros. Eu não estou nos grupos dos membros. Por que será? Seja membro, tá? A gente não faz exceção, tá? Mas a gente tem o grupo dos membros. Não tem como ter o grupo dos não membros. Não tem como, gente. E daí o Andy coloca o salmo ali, ele colocava o link, agora está colocando o salmo escrito. Eu fiquei pensando essa semana, por favor, mas é fácil demais. Você ganha no WhatsApp um texto separado da Bíblia para você ler, e tem gente que não lê. Vê e não lê. E sabe por que não lê? Porque não tem. Daqui a pouco começa a fofocar ali, que daí tem que ler. Vocês não vieram hoje. Ler. Daí tem tempo, sem vergonha. Para mim, gente, agora ele vê todas as coisas. Você diz que você não tem tempo para orar, mas para discutir assunto que você gosta, você atrasa um compromisso. Mas para orar não tem tempo. Para ler a palavra não tem tempo. Para se edificar não tem tempo. Mas para fazer um monte de coisa que não edifica e que não constrói, tem tempo. Olha o que Paulo diz. Gente, você não vai ser cheio do Espírito Santo se você não observar esses princípios. Aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Cuida o tempo. Olha, eu tive um aluno, nada a ver com a igreja aqui, mas eu achei tão interessante aquilo, que as pessoas do mundo até tentam. E ele disse, Cássio, eu preciso ser mais produtivo. Daí comecei a falar com ele de produtividade. Aí chegamos num ponto, ele percebeu que ele perdia muito tempo no TikTok. Daí eu perguntei, o que tu vai fazer? Eu vou excluir o TikTok. Agora, eu disse para ele. Exclui essa merda agora, desculpa a palavra. Todo mundo faz isso, a maioria já fez hoje. Falei para ele. Falei nesse tom. Ele excluiu. Aí na outra semana ele voltou, perguntei, está mais produtivo? Está sobrando tempo. Ele perdia tempo no que, gente? TikTok. Então faz o seguinte, se você se escandaliza, faz o seguinte, exclui essa M do teu telefone. Amém? O que você tem que excluir da tua vida para você ter mais tempo para Deus? O que você tem que deixar nessa tua vida para ter mais tempo para Deus? Aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. E depois, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem conhecer a vontade de Deus. O que é uma pessoa tola? É uma pessoa insensata. Mas vamos para o oposto disso. Vamos ver o que é sensato. Sensato é alguém que age, é alguém que age, que decide com sabedoria, com prudência, com juízo. O que o apóstolo Paulo disse até o versículo 16 aqui? Ele disse como que nós temos que nos comportar. Gente, olhando aqui o versículo 1 ao 16, Paulo está dizendo que o nosso comportamento, ele abre o mundo espiritual, para que nós recebamos a presença
poderosa do Espírito Santo, a glória de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a presença de Deus na nossa vida. Do 1 ao 16, o apóstolo Paulo está dizendo como que eu posso me comportar aqui na terra, para que a minha vida com Deus ela seja mais plena. E aí o versículo 18 ele vai dizer, não se embriague com vinho. Cuidado, de novo, comportamento. Mas se deixem, ou busquem se encher do Espírito. E ele vai dizer como agora. E a gente já falou sobre isso, eu não vou entrar fundo. Mas como que a gente se enche do Espírito? Falando da palavra. Adorando a Deus de todo o coração. Que mais? Dando sempre graças a Deus por tudo. Dando graças a Deus por tudo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu faço isso aqui, tem tempo. E como isso aqui muda a minha vida? Quando eu estou muito angustiado, angústia é medo, é uma emoção. Quando estou muito angustiado, tem duas coisas que eu faço. Eu faço fundamentado pela palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, o que a gente tem que fazer? Apresentar a Deus as nossas ansiedades, através da súplica, com ações de... Então entende isso aqui. Você está numa necessidade, você está num desafio, você está com algum tipo de medo, algum tipo de insegurança. Você dobra esse seu joelho. E você apresenta isso para Deus. Escuta isso aqui. E já começa a agradecer pelo resultado. Amém? É isso que Paulo disse aos filipenses. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Apresenta para Deus pela súplica, com ações de graça. E aqui ele vai dizer de novo aos Efésios: sejam sempre gratos a Deus por tudo. Seja grato por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. E sujeite-se uns aos outros. Vamos colocar de pé? Que é o versículo 21. No temor de Cristo. Ô gente, que tratado do Espírito Santo, esse capítulo 5 de Efésios. Isso aqui é um tratado sobre o Espírito Santo. Sobre como eu devo me comportar aqui na terra. E o que isso vai gerar espiritualmente sobre a nossa vida. O que isso vai gerar sobre nós espiritualmente. É comportamental, gente. Vamos lá, se a gente tiver um comportamento, um comportamento, vamos usar várias áreas assim, no nosso relacionamento, quando a gente começa a se comportar diferente, não abre portas de relacionamento, sim ou não? Melhora casamento, melhora a relação com o filho, melhora tudo quando a gente muda o nosso comportamento, na empresa, no trabalho, até quanto à saúde. Qualquer área que você mudar as suas ações, o seu comportamento, isso vai começar a gerar mudança na tua vida. O que Paulo está dizendo aqui aos Efésios, nesse capítulo 5, é exatamente isso. Que se nós mudarmos o nosso comportamento, de uma forma espiritual, nós vamos mudar o mundo espiritual sobre a nossa vida. Nós vamos mudar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quanto mais eu me ajusto à palavra, mais com consciência. Não é aquela coisa de fazer o que acha que é certo. Não, é de fazer o que a Bíblia diz que é certo. Não é o que eu acho que é certo, gente. É o que a Bíblia diz que é certo. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia me instrui. Eu sempre penso que fazer o que a Bíblia diz, quando me agrada, é conveniência. Sabe quando é que começa a obediência na vida? É quando Deus pede para você fazer algo que você não quer. Aí é obediência. Se eu disser para meu filho assim, vai lá e pega o celular e joga, isso é obediência, gente. Ele vai dizer, claro, pai. Entendeu? Agora quando eu digo para ele, larga o celular agora, ali começa a obediência. A obediência começa quando a nossa vontade de fazer não vem junto. Aí você obedeceu a Deus. Deus, eu não quero, mas eu faço.
Eu não quero, mas eu faço. Tem música que não dá para escutar, tem lugar que não dá para ir, tem pessoas que não dá para conviver. Tem séries que não dá para olhar. E aí? Porque isso vai nos afastando do Espírito. Você precisa dar uma pessoa e fica triste. Quando ele fica triste, ele faz o quê? Ele se afasta. A sua vida glorifica ou entristece? Alegra ou desanima? Leia todos os dias Efésios 5. Leia. A palavra que você achar complexa, vai no Google e coloca impuro. Coloca lá fornicador, tem traduções que vai dizer fornicador. Sabe o que é fornicar? É sexo fora do casamento. Ah, mas eu estou junto há anos. Já casou, irmão? Já casou, irmã? Não, então sinto te dizer, você está no pecado da fornicação. É incrível, as pessoas não gostam, tem um monte de gente aqui que não gosta do que quando a Bíblia dá nos dedos. Mas quero dizer, se não der nos nossos dedos, não é a Bíblia, é outra coisa, massagem daí. A Bíblia, ela me incomoda. Ela me incomoda. Quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, quando eu estou preparando a mensagem, Deus já falou comigo. Ela me incomoda. Tem coisas que não dá vontade de ler. Mas é o remédio que a gente precisa para a salvação das nossas almas. É o remédio que a gente precisa para estar na presença dEle. É o remédio que a gente precisa para ser cheio dEle. A Bíblia não está aqui. Tem um pregador que eu não me lembro qual é, que diz o seguinte: a Bíblia detém o que os homens odeiam, a verdade. Não me lembro qual pregador disse isso. A Bíblia detém o que os homens odeiam, aquela verdade que dói, que machuca, que mexe. Quero dizer, se a palavra não mexeu com você hoje, ou você já devia estar no céu, ou você já está no inferno e não consegue perceber mais nada na sua vida. Vamos falar com Deus? Depois a gente tem mais uma oração que é a ceia. Pai, obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo, trabalha nos nossos corações, a começar na minha vida, a começar em mim. Espírito Santo, ministra as nossas vidas nessa noite, que essa palavra, ela possa trabalhar no nosso coração, na nossa consciência, no nosso espírito, e que possamos sair dessa noite fortalecidos espiritualmente, para que possamos dirigir a nossa alma, e que a nossa alma alinhada com o nosso espírito possa governar sobre o nosso corpo, e que a nossa vida, corpo, alma e espírito, possa cumprir a Tua vontade nessa terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite, pedindo que o Senhor regue essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus, amém.